Agora nós vamos entrar de fato sobre as características físicas dos nossos rios, tá certo? Principalmente como é a característica, né? Como é a formação, a dinâmica de um rio dentro, né, dessa disciplina maravilhosa que é a disciplina de geomorfologia fluvial, beleza? Os livros que a gente vai trabalhar nessa aula: Ambientes Fluviais, né, do Kenichiro Sugio, a Geomorfologia Fluvial, esse livro tem na biblioteca para vocês pegarem e lerem, tá? Do José Cândido Stavur, e o clássico, né, que a gente tem, tá? Que é a Geomorfologia Fluvial, feita, né, e produzida, né, por Antônio Cristofoletti, um dos maiores geógrafos brasileiros que a gente tem na nossa história, né, de formação da geografia física no Brasil. Como é que é a representação simplificada da geomorfologia fluvial, galera? A geomorfologia fluvial ela vai trabalhar com componentes do clima, com componentes da geomorfologia e, né, com implementação da questão humana sobre o meio físico, certo? A partir das análises que a gente tem de clima, geologia, da geomorfologia do lugar, nós vamos entender o nível de base que seria as margens fluviais e o padrão de canal que a gente vai ter, né, num rio, numa bacia hidrográfica. Vale salientar que a geomorfologia fluvial ela vai trabalhar com as seguintes características científicas: clima, geologia, a geomorfologia, ela vai trabalhar a questão hidrológica e o principal fator que é o fator humano. Então nós vamos fazer muitas análises hidrográficas partindo desses seguintes princípios que eu acabei de citar para vocês, tá certo? Como então nós vemos a dinâmica fluvial de uma bacia hidrográfica dentro da questão da geomorfologia fluvial? A principal delas, né, é que tem que ter água, tá? A água na superfície terrestre está em constante movimento, permitindo uma constante modelação da paisagem. Depois da tectônica de placas, né, ocasionados pelos movimentos orogenéticos e pirogenéticos sobre a superfície do planeta, tirando a questão interna do nosso planeta, a questão externa do planeta ela será mais significativa a partir do momento em que a água entra como principal agente de modelação e modificação da paisagem. Tá? Então a água ela é o principal fator, o principal componente da gente para a gente entender, né, a nossa geomorfologia fluvial e a geomorfologia fluvial de outros lugares. Tá? Então, a partir dessa modelação em grande parte, feita por rios, que são dos principais e mais importantes elementos do ciclo hidrológico. Então, vem a questão climática, que vai desenvolver, né, a questão pluviométrica, né, sobre a paisagem. E aí, então, a paisagem ela é modelada, né, a partir então, dos movimentos sinuosos dos rios sobre a paisagem, galera. Tá certo? Então a gente tem como principal elemento, principal ator principal, né, o principal ator dessa nossa disciplina que é a geomorfologia fluvial é a água. A água é que a gente vai fazer, que vai fazer com que nós venhamos entender toda uma questão de dinâmica hidrológica da bacia hidrográfica, tá certo? E aí então nós já vimos isso em outras aulas, né? A água ela se movimenta, né, a partir do que a gente chama de ciclo hidrológico, que é um movimento cíclico da água, né? Que vai desde o oceano, com a evaporação, ela se condensa sobre a atmosfera e por efeitos gravitacionais ela precipita. Uma parte é infiltrada, outra é evapotranspirada, mas o restante é escoada pelos rios e pelos lagos. É o escoamento que a gente vai trabalhar, é o escoamento dessa água que a gente vai entender nessa disciplina. Logo, o que é um rio? O que é um rio? Rio é um curso de água permanente que corre num leito escavado e alargado por si próprio. Esse rio ele é caracterizado, né, por um leito, que é a área ou superfície coberta pela água de um rio. E dependendo, né, da velocidade, a gente considera ele um rio caudal, que é a quantidade de água que um rio passa numa seção do leito. Tá? Isso é exprimido, né, em metros cúbicos por segundo. Exemplos de rios caudais: Rio Madeira, Rio Machado, Rio Amazonas, são rios que carregam uma grande quantidade de água numa seção do seu leito. Tá? Então a gente chama esses rios de rios caudalosos. E esses rios
eles fazem parte de uma complexa rede hidrográfica. Essa rede hidrográfica é o conjunto de cursos de águas constituído por um rio principal e seus respectivos afluentes. Tá certo? Então, quando a gente vai fazer, olha, eu quero fazer um corte hidrográfico. Esse corte hidrográfico vai ser a análise do rio principal e seus respectivos afluentes dentro daquela rede hidrográfica que a gente tem disponível, né, por imagem de satélites e assim em diante. Logo, os seguintes conceitos que vocês vão ver de bacias hidrográficas são estabelecidos de acordo, né, com os cientistas que entendem muito sobre a questão hidrológica, que seria o TUT, onde bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório, na sua saída. O Cristoforetti é sensacional e vai dizer que bacias hidrográficas são compostas por um conjunto de canais de escoamento de água. A quantidade de água que a bacia hidrográfica vai receber depende do tamanho da área ocupada pela bacia hidrográfica e por processos naturais que envolvem precipitação, evaporação, infiltração e escoamento, ou seja, ele vai fazer essa análise dentro de um princípio, né, do ciclo hidrológico, tá? E para que ocorra, né, essa conjunção de canais, a gente tem que ter um elemento primordial para uma bacia hidrográfica, que seria a declividade dessa bacia. Quanto maior a declividade de uma bacia hidrográfica, maior vai ser o seu poder de velocidade da água em direção ao rio principal. Tá? E a gente vai ver isso ao longo dessa aula. O Stivor e Latrubice fala o seguinte, que bacias hidrográficas constituem, né, de sistema de canais para o transporte de água e sedimento formado por um rio principal e seus tributários que drenam uma determinada área. Esses são os conceitos de bacias hidrográficas que a gente vê nessa aula. E aqui, né, uma bacia hidrográfica, ela é constituída como se fosse com uma folha. E nessa folha, né, você tem ramificações que convergem para uma área central única. Como se fosse uma folha, a bacia hidrográfica ela é constituída, então, por uma rede de hierarquia fluvial. Essa rede de hierarquia fluvial ela é composta, né, por ordenamentos de rios dentro dessa bacia. E esses ordenamentos eles são constituídos, né, por rios de primeira ordem, que são as nascentes dos rios. Geralmente eles ficam, né, em regiões muito altas, tá? E que convergem em direção a rios de segunda ordem, terceira ordem e assim em diante. Tá? A gente chama isso de hierarquização fluvial. Quem estudou isso foram os engenheiros na década de 40, né, que definiram a hierarquização de canais fluviais, principalmente um cientista chamado Arthur Strahler, né, onde ele fez essas divisões de ordenamentos a partir, né, de cálculos matemáticos, formando então uma bacia hidrográfica. Com isso, dentro dessa dinâmica fluvial, dentro desse contexto de hierarquização fluvial, nós vamos ter os principais agentes de modificação dessa paisagem fluvial, que seria, né, a erosão. E uma das que a gente vai encontrar nas nossas aulas é a erosão fluvial. Dentro da erosão fluvial, nós temos 3 tipos de dinâmicas: o desgaste, transporte e acumulação. Como é que isso se ocorre, então? Na parte superior, quando ocorre a chuva, né, nós vamos ter o desgaste. Na parte do médio, né, nós temos do médio curso, né, o transporte. E na parte mais inferior, a acumulação. Logo, o que significa isso? Que a partir das erosões fluviais, principalmente que nós analisamos, nós conseguimos dividir um rio a partir de seções. E dessas seções nós vamos considerar, né, o grau de desgaste, o grau de transporte que determinado rio, que determinada seção hidrográfica tem, e assim a gente vai poder ter os tipos de vales determinados dentro de uma seção de rio. Logo, a seção superior vai ter a formação de vales em formato de V fechado.
Na seção média, que a gente chama de médio rio, a gente vai ter vales em V aberto. A gente consegue verificar isso por imagens. E nas seções mais abaixo, né, nos baixos, na seção baixo, né, na seção inferior dos rios, aí você colocar assim, baixo Rio Madeira, baixo Rio Machado, nós vamos ter vales abertos de fundo plano, tá certo? Então assim a gente consegue definir a seção de um rio e o tipo de vale que é determinado em determinadas seções, determinados rios e assim por diante. Logo, como é que são esses tipos de vales? Vamos falar primeiramente o vale em V fechado, que fica lá no alto, né? Na parte amontante do rio. No vale em V fechado, nós temos uma inclinação acentuada, nós temos um leito estreito, nós temos vertentes íngremes, né? Como vocês estão vendo, as paredes, né? As taludes desse rio são bem íngremes. E a gente tem, né, a ação da erosão fluvial de desgaste, tá certo? Geralmente, nesses vales em V fechados, nós temos a predominância de cachoeiras, as chamadas corredeiras, e a gente tem um processo de velocidade da água, né, nesse rio muito mais rápido do que nas outras seções. Tá? Se essa velocidade for muito rápido, então o processo de desgaste nesse rio ele é muito mais intenso. Diferente, né, dos vales que a gente vai ver em diante. Esse aqui é o exemplo de um vale em V fechado. Geralmente, né, a gente pode chamar isso também de garganta. Esse vale em V fechado aqui na região que a gente vive vai ser muito mais visível, né, nas nascentes dos principais rios amazônicos, como o Madeira, que nasce na Bolívia, e o Amazonas, que nasce no Peru. Tá? Eles nascem em vales de V fechado ou gargantas, ok? Já nos vales em V aberto, nós vamos ter taludes de inclinação mais suaves, ou seja, né, nós vamos ter aí, né, as paredes, né, desse rio mais suavemente inclinados. Nós vamos ter um leito mais largo, né, um rio vai se alargar mais. E a gente vai ter vertentes pouco abruptas, tá certo? A gente vai ter algo quase que meio plano num vale V aberto. Nessa ocasião aqui, a velocidade do rio ela é mais ou menos variante. E então, nesse vale aberto, a gente vai ter a ação predominante do transporte de sedimentos. Nesse vale em V aberto, tá certo? Exemplo que a gente tem, o Rio Madeira, o Rio Machado, são todos eles em vale em V aberto, né? No lugar que a gente está vivendo nesse momento, tá certo? E aqui é o exemplo, né, de vale em V aberto. Esse tipo de imagem, né, ele é quase que predominante na região onde nós estamos vivendo. Ele é de fácil visibilidade. Ele é, né, um vale, né, com maior potencial de transporte de sedimentos, tá certo? E o desgaste nessa região é menos intenso do que o vale em V fechado. Já no vale aberto de fundo plano, a gente já vai para a parte plana, né, do rio, né? A inclinação quase não existe. O leito é plano e largo e fundo, tá certo? O rio ele tem de ser mais, a velocidade desse rio ele tem de ser ele é um pouco mais ou menos rápidos. As vertentes são poucos íngremes, né? Os terraços são poucos íngremes, tá? E a ação aqui é de acumulação, é onde o rio, né, desde o vale em V aberto, fechado, caminhou no vale em V aberto e agora o rio faz a acumulação dos sedimentos nessa região da parte da seção inferior do rio. E aqui são os exemplos que a gente tem na própria Amazônia, né? O tanto de sedimentos que são acumulados num vale aberto de fundo plano. É claro, galera, que isso aqui é só uma das características dos rios que a gente tem no Brasil e no mundo. Existem muitas outras que não dá para colocar nessa aula. E quais são os elementos topográficos de uma bacia hidrográfica? Como eu falei para vocês, a declividade ela é importante para nós definirmos qual é a dinâmica de um rio em determinada seção da paisagem. Logo, os elementos topográficos de uma bacia hidrográfica são constituídos por nascente, garganta, cascata, vale, rio principal, meandro e foz, tá certo? E então, as formas de relevo eles são constituídos de acordo com o clima da região, com o tipo de solo que está embutido naquela seção da paisagem do rio. A cobertura vegetal ela é fundamental,
até para a manutenção desse rio. Sem a cobertura vegetal, a gente pode ter processos de desgaste mais intensos, dependendo do solo que esteja nesse rio, a ação antrópica e principalmente o relevo como fator principal para a gente entender as bacias hidrográficas, pois as formas do relevo fluvial dependerão da seção de rio onde nós encontramos. E assim então as nascentes que são chamadas, né, dentro da característica topográfica do rio, ela pode ser chamada de cabeceira, olho d'água, exsurgência, mina d'água ou fonte, né? É o local onde se inicia o curso da água, que é, né, o rio, ribeiro, ribeirão, córrego. Ela pode ser grande ou pequena, tá certo? Dentro da seção superior do rio, nós temos as gargantas, né? Elas aparecem em áreas de rochas duras nas quais o rio escava um vale estreito. Esse aqui é o exemplo, né, do rio Marañón, né, no Peru. Você vê que o rio ele tem até um lugar onde ele sobe no período da cheia, que são essas partes brancas, né, dos terraços fluviais aqui. Então, no período da cheia ele chega até esse nível e depois, né, no período da seca ele abaixa, né, demonstrando, né, toda a sua área de desgaste, né, desse vale. As corredeiras, que a gente chama de rápidos, eles também são nas partes superiores do rio. Eles formam-se quando uma cascata sofre desgaste depois de muito tempo e o desnível diminui. Tá? Então as cachoeiras elas ocorrem por processo intenso de velocidade da água sobre uma determinada seção do rio. E assim vai formar as cachoeiras. Os meandros, a gente vai ter uma aula especificamente sobre meandros. Ela evidencia, né, um aspecto sinuoso do rio, adaptando-se, né, às características do terreno, tá certo? Nós vamos ter uma sessão só sobre meandros. Estuário, já é na parte inferior do rio, é um tipo de foz, na qual o rio deságua por um único canal. Esse estuário ele pode ser fluvial, de um rio para o outro, ou, né, marítimo, né, de um rio para o mar, tá certo? E o delta é a foz de um rio que deságua por mais de um canal fluvial. Nesse caso aqui vocês estão vendo, né, o delta do Nilo, tá certo? Que é, né, na parte inferior do rio. E as bacias de drenagem, galera. O que são as bacias de drenagem? As bacias de drenagem elas são constituídas pela cabeceira da bacia hidrográfica, que são as nascentes, os afluentes, tá? E o rio principal. Logo, você vai, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho o que são as bacias de drenagem, quais são as tipologias, quais são os conceitos e quais são os exemplos que a gente pode ter das bacias de drenagem. Então, pessoal, acaba por hoje essa aula. Agradeço imensamente a sua presença e muito obrigado e até o próximo vídeo.